Oi, pessoal. Estamos de novo, né? Conversando mais um mês que se passou. Então, vamos que vamos, do jeito que Papai do Céu quer, né? E espero que a gente de alguma maneira esteja podendo aprender alguma coisa, tirar um proveito bom de toda essa situação para a nossa evolução e para o nosso progresso espiritual, né? Então, vamos começar assim, vou convidar a todos para que fechem um pouquinho os olhos, para que a gente possa aqui então se concentrar, pedir a proteção e o amparo do nosso Pai Maior, de Jesus, dos mentores, a fim de que possamos aqui ter a inspiração para tudo aquilo que seja necessário para o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa evolução, o aprender que somos todos um só e que necessitamos realmente pensar um no bem do outro para que todos nós possamos evoluir. Que a paz e a luz esteja com todos e que nós possamos, nestes momentos, estar diretamente ligados aos nossos mentores, ligados à nossa essência de luz, a fim de que aqui possamos tirar o melhor proveito dos ensinos que nos vierem. Muito obrigado e assim damos por aberto a palestra de hoje. Que assim seja. Bom, irmãos, então hoje o tema que nos foi proposto, né, foi falar sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas, porque a gente conversa bastante sobre a influência, né, que os espíritos desencarnados têm sobre nós, sobre essa comunicação que se dá com os espíritos desencarnados. Mas é bastante importante da gente saber que, na realidade, todos nós somos espíritos, né? Estamos uns fora da carne, outros dentro da carne, mas somos espíritos. Então, temos, vamos dizer assim, as mesmas propriedades, elas não se modificam, né? Então, se existe comunicação de espíritos encarnados com desencarnados, também é possível essa comunicação dos espíritos encarnados para os encarnados também, né? E essa questão, ela é bem trabalhada no Livro dos Espíritos, das questões 413 às questões 421. E a gente então vai conversar um pouquinho aqui sobre elas para a gente entender melhor o que seja isso, né? Então, lá na questão 413 do Livro dos Espíritos, tem a perguntinha sobre se os homens podem, vamos dizer assim, durante o sono, né, ter essa comunicação e pedem para explicar um pouquinho se existe, vamos dizer assim, porque durante o sono há um desprendimento, né? E isso pode dar uma ideia de que existem então duas situações, uma do corpo e uma do espírito, que seriam duas coisas separadas, né? Quando na realidade Allan Kardec nos explica que não, que tudo é uma unidade, que só que nós, pela o nosso grau de evolução, é que ainda fazemos essa separação, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos no corpo e nos preocupamos muito só com as coisas do corpo, esquecemos que nós somos espíritos, que viemos para cá exatamente para fazer essa evolução, esse progresso a nível espiritual, e nos envolvemos profundamente com as coisas da carne e esquecemos do outro lado, né? Mas ele diz que aí durante o sono, quando a gente se desliga, vamos dizer assim, desse corpo, né? Continuamos presos a ele pelo cordão de prata, pelo cordão fluídico, coisa assim, que se não continuássemos presos seria, né, a chamada morte do corpo físico, né? Mas continuamos presos, mas o nosso espírito fica muito mais liberto, é quase como se ele estivesse liberto. E então ele é capaz de, vamos dizer assim, fazer muitas coisas, né?
aqueles espíritos que já são mais evoluídos, eles vão aproveitar esses momentos para continuar o seu aprimoramento, porque eles se dão conta dessa oportunidade, né? Vão aproveitar para estudar, para trabalhar, para aprender, para se aperfeiçoar, né? A grande maioria de nós, como ainda está muito preso só nas coisas aqui da matéria, né? Durante esse tempo vai continuar tentando resolver as coisas aqui da matéria, continuar ligado a essas questões aqui da matéria, né? E uma grande maioria vai ficar numa inatividade, porque ainda nem se dá conta de que pode haver esse desprendimento, né? Para que nos serve estudar sobre essas situações e essas questões? Para que a gente veja que é importante para nós que já estamos tendo um conhecimento dessas coisas, sabemos que a vida é espiritual, né? É importante que a gente esteja consciente disso. Para quê? Para aproveitar melhor esses momentos do nosso sono, do corpo, né? Mas o espírito, ele não para, ou não deveria parar, vamos dizer assim, deveria se continuar em atividade. E aí, então, nós temos que estar conscientes, até para que no momento em que a gente vá dormir, a gente possa pedir, vamos dizer assim, não direcionar, porque não somos nós que temos que direcionar as coisas nesse sentido, assim, eu quero ver fulano, ou eu quero fazer tal coisa, não, mas no sentido de pedir para o nosso anjo da guarda, para o espírito protetor, que ele nos auxilie, que a gente torne o nosso tempo, durante o nosso sono, proveitoso para nós mesmos e, dentro da possibilidade, para aqueles que nos são caros e, como todos somos irmãos em humanidade, dentro do possível, para que seja para o todo, né? Mas então ali ele coloca essa pergunta, né, se na realidade nós seríamos dois. E aí os espíritos respondem que não, que na realidade são só duas fases de um mesmo ser, de um mesmo processo, né? Que durante o sono, então, existe esse desprendimento, mas, como está encarnado, continua sendo um espírito encarnado, né? O corpo, na realidade, ele nos dá as relações exteriores com as outras pessoas, né? Mas a nossa alma, ou seja, o espírito encarnado, ela tem essa relação, entre aspas, oculta, mas que nós podemos começar a tornar mais conscientes para que nós possamos aproveitar todos os momentos que nós temos aqui nessa nossa vida encarnada, né? Isso é ideal. A gente ainda não consegue fazer, mas é por isso que é importante que a gente vá estudando, vá aprendendo, para que comece a botar isso mais no nosso dia a dia, né? Aí então vem a outra pergunta, que é a seguinte: se duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E o que os espíritos nos respondem? Que sim, e que muitas vezes a gente se encontra, né, com essas pessoas que a gente conhece e com pessoas que nesta vida aqui a gente não conhece, mas que nós temos uma ligação, de repente, né, com essas pessoas de outros tempos, temos uma afinidade com relação a elas. E aí vamos fazer um parênteses aqui novamente. Não vamos esquecer que nós somos seres espirituais, somos seres com uma vida de pensamento, somos seres com vontades, somos seres com várias tendências, né? E assim, não é o fato da gente se desprender do corpo que modifica as nossas tendências. Então é importante também a gente fazer um autoconhecimento, começar a se conhecer melhor no sentido de ver quais são os nossos pensamentos e que afinidades nós temos, né, para o nosso próprio bem. Porque no momento em que nós sairmos do corpo, nós vamos buscar os nossos afins. E se nós queremos evoluir, queremos a companhia, vamos dizer assim, dos bons espíritos, né, dos espíritos superiores,
nós vamos ter que começar a pensar de uma forma melhor, né? Vamos ter que ser mais positivos na nossa vida do dia a dia, vamos ter que ver quais são os nossos vícios, entre parênteses, né? Aquelas coisas que a gente ainda precisa aprimorar, que é para poder aproveitar esse momento para fazer isso, né? O que a gente ainda precisa aprender para que a gente possa aproveitar esses momentos para isso. E aí, assim, ó, que esses afins que a gente busque sejam realmente para somar positivo para a gente, né? Porque senão a gente vai sair do nosso corpo físico, a nossa afinidade ainda é com os espíritos inferiores. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos ligar a eles e muitas vezes vamos colaborar com situações que não seriam boas para nós e que talvez até conscientemente a gente já esteja tentando mudar, mas quando sai, vai naquela vibração, né? Porque é isso que ele disse, a gente vai sim se encontrar com essas pessoas. E aí depende do que a gente vai fazer. E aí a gente vê muitas vezes, né, que às vezes a gente tem uma noite de sono e parece que acorda tão cansado no dia seguinte, né? O que será que a gente andou fazendo, né? E outros dias parece que a gente acorda assim cheio de alegria, cheio de vida, com vontade de modificar uma porção de coisas, com boas intenções, né? Provavelmente foi um dia que a gente aproveitou melhor esse nosso período de desprendimento. Nos reunimos com companheiros que também estão a fim de aprender e de evoluir. A gente dentro do centro espírita, né, pode até durante o sono complementar estudos que estavam se fazendo durante a nossa vigília, durante o nosso tempo acordado, né? Podemos nos reunir para fazer reuniões que de repente pudessem ter ficado pendentes. Então é importante que a gente tenha essa consciência para a gente poder aproveitar melhor esse momento, né? E ele ainda diz que, vamos dizer assim, esses encontros eles são muito mais frequentes do que o que a gente possa imaginar. Só que quando a gente acorda, exatamente porque nós ainda não somos tão conscientes das coisas, nós normalmente esquecemos e aí invalidamos esses encontros, né? Mas eles são extremamente frequentes na nossa vida. Continuando, vamos ver lá no Livro dos Espíritos, qual a utilidade desses encontros se nós não recordamos, né? E ele diz, ao despertar, sempre fica uma intuiçãozinha, fica assim, uma ideiazinha que às vezes a gente não tinha na cabeça, né? Ou fica essa alegria, ou fica a tristeza, ou fica algum sentimento dentro disso aí que nos faz ter uma noção desses encontros, né? E assim, muitas vezes é aproveitado exatamente para que a gente possa, nessa intuição, ou trazer contribuição a outros, quantas ideias que não surgiram, quantos experimentos, quantos inventos que não foram trazidos assim, né? Quantas vezes, vamos dizer assim, a gente está preocupado com uma pessoa, uma situação, consegue, durante o sono, nesse encontro, se despreocupar, né? Quantas vezes, vamos dizer assim, a gente gostaria de falar alguma coisa, vamos dizer, para um filho e ele não escuta. Quantas vezes é aproveitado esse momento durante o sono para que possa haver essa reunião, assim, e possam se criar situações melhores, né, dentro de um conflito. E a gente aí guarda essa intuição. No dia seguinte acorda, vamos dizer, com uma esperança diferente, né? Não, tudo vai se resolver, vai dar tudo certo. Não lembramos do fato de ter encontrado, mas trazemos conosco essa sensação de que tudo vai se resolver. Isso é um indício dessas reuniões que a gente teve, né? Depois, pergunta, pode-se provocar voluntariamente essas visitas?
ou seja, nós podemos escolher com quem nós vamos nos encontrar ou que situações nós vamos resolver, né? E aí eles dizem que até pode, né? Mas que não é o frequente, não é o que normalmente acontece. Porque quando o espírito se desliga, vamos dizer assim, ele, voltando à vida espiritual, se ele é mais evoluído, ele se dá conta de que ele tem coisas muito mais importantes para fazer ou para resolver do que às vezes as coisinhas pequenas que a nossa mente aqui na carne fica ligado, né? Se dá conta que algumas preocupações nem deveriam existir e a gente tem, né? Então aí ele aproveita para coisas mais importantes. Busca resolver ou aprender coisas mais importantes. Agora, é bem aquilo, tem muitos que vão ficar inativos, como a gente já falou, né? Ou muitos que vão, às vezes, até trazer algumas complicações, porque vão buscar as paixões, vão buscar, vamos dizer assim, realizações de coisas que não são assim tão importantes, né? Então é o que ele diz, que a gente deve sempre se dar conta do que estão sendo os nossos pensamentos, quais são os nossos desejos, né? Mas muitas vezes isso é aproveitado. Quantas vezes a gente vai dormir com uma preocupação, vamos falar com um filho, né? Tá viajando, tá distante, a gente está angustiado, está preocupado com relação a ele. Então, muitas vezes a gente tem esse encontro porque a gente estava naquela preocupação e aí durante o desprendimento a gente aproveita para ir lá dar uma espiadinha, né? Ver se está tudo bem, se está tudo legal e muitas vezes até aí no dia seguinte esse filho liga para dizer, ó, tá tudo bem, né? Porque ficou lá dentro dele também a intuição daquele encontro, de que nós estamos preocupados, de que nós estamos precisando de uma palavrinha para saber se está tudo bem, né? E aí isso pode ser feito, mas não é o que realmente acontece, não somos nós que determinamos, né? Continuando. Aí ele pergunta se podem, vamos dizer assim, acontecer assembleias, né? Se pode haver uma reunião, vamos dizer, de mais de uma ou duas pessoas. E sim, pode sim. Quantas vezes tem reuniões de estudo, como a gente falou, né? Assembleias que vão ser aproveitadas para abordar um tema que é de interesse de muitos. Então aí esses encarnados vão ser reunidos nessas assembleias, né? Vai haver esses encontros para que possam aproveitar aquele tema. Ou se ainda estão ligados numa energia mais baixa, vão se reunir, vamos dizer assim, para criar planos ou para criar situações de desarmonia. Também pode, né? Por isso é que a gente tem que estar bem atento. Orai e vigiai, já nos disse Jesus, né? Por quê? Exatamente por causa disso, para que a gente possa aprender a fazer as nossas escolhas. Nós estamos muito acostumados a dizer, né? Ah, não, isso é a vontade de Deus. A única vontade de Deus é que nós possamos aprender que nós somos luz e que nós somos amor e possamos viver em luz e em amor, né? A sermos como Jesus, porque Jesus nos diz que todos nós um dia seremos como Ele, né? Claro que não agora, porque Ele também já continua evoluindo, mas vamos dizer, todos nós temos esse potencial, né, de sermos seres divinos. Isso é o que Deus quer para nós. O resto, vamos ficar bem conscientes, porque o resto tudo é escolha nossa, né? A vontade de Deus é sempre que nós possamos fazer pelo melhor, mas a nossa vontade é que muitas vezes interfere nessa vontade de Deus e escolhe caminhos meio tortos, né? Então vamos ficar atentos com relação a isso, em todas as situações, inclusive na hora do desprendimento. A gente não pode dizer, ah, não, mas eu não estava consciente para poder fazer a escolha. Estamos aqui nos conscientizando, né? Então, vamos fazer escolhas
positivas para nós, né? Essas reuniões, então, podem ser, como eu disse, para aprendizado, para trabalhos, né? Por afinidade e assim, pela vibração que a gente tem, a gente vai se deslocar para alguns locais, né? Então, assim como nos livros de André Luiz, que ele mostra lá que eles se reuniam para aprender, nós, como encarnados, também vamos poder nos reunir para aprender, e às vezes até em assembleias que vão estar juntos, encarnados e desencarnados, né? Então, assim, tudo é pelo proveito. Continuando, aí ele ainda pergunta: pode-se ter intuições sobre pessoas que não vemos há muito tempo e que às vezes até julgamos que estejam mortas? Ou seja, se a gente pode, vamos dizer, acha que uma pessoa está morta, mas se preocupa com ela, se a gente pode ter essa intuição de que ela às vezes está viva. E eles dizem que sim, né? Que isso é possível, que não é uma coisa assim que a gente vai, hoje eu quero encontrar com fulano, eu quero saber, mas que se for uma preocupação legítima, se for uma coisa boa para a gente e para o outro, que isso pode ser sim, né? E quantas vezes a gente tem isso, né? Lembra de uma pessoa que a gente não vê durante muito tempo, pensa nela, tem desejo de saber como é que ela está e casualmente aquela pessoa nos liga, ou então nós conseguimos, de uma forma sem nem buscar tanto, ver qual o contato com ela, e aí podemos, ou alguém das nossas relações nos traz uma notícia que a gente nem sabia, nem perguntou sobre aquela pessoa. Então pode, né? Pode sim. E a gente pode, vamos dizer assim, ter feito essa visão durante esse período do sono e ter combinado isso, né? Exatamente para que a gente possa ter essa tranquilidade e reatar, de repente, alguns laços, né? Outra perguntinha que ele faz: o que dá causa a que uma ideia surja em muitos pontos ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente diz, não tive uma ideia, vamos botar logo em prática, porque senão parece que isso aí aparece em outros lugares. Isso na prática que a gente vê, né? Então, por que ele diz isso? Durante o sono, os espíritos se comunicam entre si, né? E o homem, ao despertar, se lembra do que aprendeu. Só que, né, como a gente não tem não lembra do tudo, a gente lembra da ideia, pela intuição, como a gente falou, né? E aí julgamos que aquela ideia foi nossa. Olha só, sempre somos um pouquinho pretensiosos, né? A gente então acha que aquilo é nosso, nos apropriamos. Só que isso aconteceu com vários, porque pode ter sido até numa daquelas assembleias que pode ter sido lançada, né, a ideia. E aí muitos vão se apropriar, entre aspas, de uma mesma ideia, de uma mesma coisa. E por isso que muitas vezes, nossa, mas como é que isso surgiu, uma ideia semelhante lá do outro lado do mundo? Porque estávamos na mesma assembleia, estávamos no mesmo aprendizado. E por que isso é importante? Exatamente, porque se um não der bola para aquela ideia, se um deixar passar, alguém vai, se for uma ideia importante, né, uma coisa que seja um benefício para muitos, alguém vai se apropriar dela e vai colocá-la em prática. Por isso é que é importante que isso aconteça. Que nem lá nos primórdios do Espiritismo, né, as comunicações elas começaram a acontecer em vários locais. Por quê? Para chamar a atenção das pessoas. Porque se fosse só em um, de repente ia dizer, não, isso é alguma coisa lá daquela região, né? Mas como foi em muitos lugares, aí, poxa, mas o que será que é isso? E aí a gente começa a prestar atenção e começa a ver de uma forma diferenciada, né? Continuando, podem os espíritos se comunicar estando completamente despertos os corpos? Aí ele responde que sim, porque o espírito ele não se acha trancado, encerrado, fechado dentro de uma caixinha, né?
mas ele tem essa capacidade de se irradiar por todos os lados, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Pensamento é vida, né? O pensamento, ele vai para todos os cantos, pode ir. E nós somos seres que somos energia na realidade, e a energia, ela se propaga, né? Então ela pode sim ser colocada em várias situações. E isso lá dentro do próprio livro dos médiuns tem vários exemplos disso. Um exemplo aqui bem que praticamente todo mundo conhece é de Santo Antônio de Pádua, né? Que estava lá na Itália, em Pádua, fazendo um culto, expondo no culto, né? Mas o pai dele tinha sido, lá em Portugal, lá em Lisboa, condenado por um assassinato que ele não tinha cometido. Na hora em que ele vai ser supliciado, ou seja, que ele vai ser morto, né? Santo Antônio de Pádua se desloca em pensamento para aquele local e fica tão forte que fica tangível, as pessoas enxergaram ele, porque ele, vamos dizer assim, materializou de repente um pouco seu perispírito lá, né? E as pessoas enxergaram, e com o que ele levou, o pai dele foi inocentado, né? E aí as pessoas tiveram a impressão de que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, mas na realidade o corpo dele estava em um lugar fazendo essa pregação, e que talvez por alguns momentinhos ali ele tenha até parado e se concentrado de um jeito diferente para poder aparecer lá. Isso não é para qualquer um, né? Mas pode acontecer. E quantas vezes, né, nós mesmos, sem nem querer, não dessa forma visível assim, mas quando a gente, por exemplo, pensa muito forte, eu trago o exemplo dos filhos porque é o que está mais próximo, né? Mas, ou com um amigo, muitas vezes, né? A gente pensa forte nele e ele sente a nossa presença lá, né? Não visível, mas num pensamento, ele capta às vezes até o que a gente está pensando. Quantas vezes isso não aconteceu com a gente também, né? Da gente pensar num amigo e às vezes até sentir assim, ai, puxa vida, um pouquinho de angústia, isso já me aconteceu. E pensar, eu acho que o fulano não está muito bem, né? Vou dar uma ligadinha para ele. E tu liga e a pessoa diz, bah, eu estava pensando em ti aqui, né? Porque eu tô tão angustiado e de repente pensei que a gente podia conversar um pouco e ter algumas ideias, algumas coisas assim diferentes. E aí quando a gente desliga, a pessoa já está se sentindo melhor. Nós não aparecemos fisicamente, mas a nossa energia, né, se expandiu até lá, e a pessoa, ou a energia dela se expandiu até nós captamos aquilo e fomos capazes de ir lá trazer esse conforto, né? Então, isso acontece, não precisa ser um ser de luz, né? E se nós vamos nos tornando, vamos dizer assim, mais conscientes disso, conseguimos perceber melhor quando essas situações acontecem. A outra perguntinha, que aí é a última desse texto lá do Emancipação da Alma, né? Coloca, como se explica que duas pessoas acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E ele coloca, são dois espíritos simpáticos que se comunicam por seus pensamentos, embora sem estarem adormecidos, né? E aí é aquilo que a gente até já colocou ali, né? A gente lembra muito forte de alguém, estamos nos comunicando com ele. E aí essa pessoa nos liga. Parece que a gente fez um chamado, né? Quantas vezes a gente pensa muito forte numa pessoa, encontra com ela e ela diz, bah, hoje de manhã eu ainda estava pensando em ti. Quer dizer, foram os pensamentos que se encontraram e até propiciaram aquela ligação, né? Isso a gente vê que é fácil. Quantas vezes uma pessoa que a gente conhece muito bem, que a gente tem uma afinidade muito grande, a gente consegue se reconhecer pelo olhar, consegue às vezes até saber numa determinada situação o que a pessoa vai pensar, o que ela vai falar, né? Pela afinidade. Então nós energeticamente também podemos fazer isso.
né? Então, bem claras as respostas para que a gente possa compreender essa situação, né? Então, assim, nós estamos sempre, isso é importante, sempre assimilando correntes mentais, assim. A gente está sempre ingerindo pensamentos uns dos outros, porque estamos sempre criando, né, pensamentos. Então, é importante que a gente se dê conta de que pensamentos nós estamos projetando, para que as pessoas à nossa volta possam, ao captar esses nossos pensamentos, se sentirem melhor. E estarmos vigilantes, né, em que pensamentos nós estamos captando, porque muitas vezes a gente começa a ficar meio mal, meio melancólico, etc., e nem se dá conta que a gente pode estar captando um pensamento que nem é nosso. Podemos estar captando ideias que não são nossas. Então a gente tem que estar muito consciente do orai e vigiai, para saber irradiar coisas boas e saber captar também, né, as coisas boas para nós e isolar aquelas que não são tanto, né? Porque a gente é bem afetado por todas essas energias. Nós somos afetados pelas energias da natureza, isso é fácil de ver, né? Se a gente vê uma coisa bonita, bela, uma flor, uma paisagem, muitas vezes, de um campo, de uma coisa assim, nós nos contaminamos e aquilo nos deixa mais alegres. Se a gente olha uma coisa pesada, densa, aquilo às vezes também nos impacta, né? Importante também o que nós estamos trazendo para dentro dos nossos olhos e da nossa mente. É vida, né? Então vamos ter cuidado com que vida nós estamos querendo viver, tá? O espírito, então, encarnado ou desencarnado, está sempre nessa mesma ligação. Então vamos nos tornar mais conscientes, mesmo como encarnados, que nós somos espíritos, né? Podemos ser obsidiados por amigos, né, entre aspas, desencarnados ou encarnados, dependendo desse nosso padrão de afinidade vibratória, né? Ou podemos ser auxiliados pelos nossos benfeitores em qualquer plano da vida, se nós nos abrirmos para captar essas ideias, né? Pode ser através da oração, pode ser através de uma meditação. Por isso é que é importante a gente abrir algum espacinho no nosso dia para esses momentos, para que essas ideias boas e positivas possam chegar até nós, né? Importantíssimo, a gente tem que ter presente. A gente veio para essa vida para trabalhar a nossa evolução, né? E dentro dessa evolução nós precisamos aprender a servir, ou seja, sair do nosso ego, sair do nosso centro e compreender que nós fazemos parte de um todo, né? Estudar bastante para que a gente possa ir aprendendo, para que a gente possa ir se preparando melhor para todas as situações da nossa vida. E, principalmente, podermos chegar lá, naquele amor que nós somos, porque nós somos deuses, né? Nós somos divinos e o divino é amor. Aí a gente vai ter evoluído. Simples, né? Mas, para nós ainda meio complicadinho de fazer, porque a gente ainda está muito ligado só nas coisas da matéria. Vamos aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo, vamos ampliar então para as coisas do espírito, tá? Vamos fazer então a nossa oração, agradecendo por esses momentos que nós aqui podemos estar juntos, por estarmos aqui podendo estudar, podendo pensar sobre as coisas do espírito e que nós possamos aproveitar isso não só para pensar ou estudar, mas para colocar na prática do nosso dia a dia. Que a paz, a luz possa estar no lar de todos nós, possa envolver a toda a humanidade, possa amparar a todas aquelas criaturas que estão em sofrimento, em dor, desespero, para que eles se sintam mais fortalecidos a buscar o bem, para que se sintam mais fortalecidos para vivenciar o seu dia a dia. E que todos nós, Senhor, possamos sorver o remédio do Teu amor
a fim de criarmos situações de mais amor também nas nossas vidas. Que a tua luz nos guie hoje e sempre, que assim seja. Bom, e agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui conversando e crescendo juntos, tá? Em princípio, até o próximo mês, tá bom?